Mano, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo o professor Genifrana mais uma vez com mais uma aulinha para você de desenho geométrico, solução desse exercício aí e todo o decorrer do módulo aí de construção de triângulo, tá? Agora nós vamos aplicar aquela ideia que a gente viu na aula de quinta-feira da semana passada sobre a ideia de mediana, mediatriz, altura e bissetriz de ângulos, tá bom? Nós vamos começar aqui construindo as bissetrizes desse ângulo, encontrando o ponto de encontro dessas bissetrizes, tá? Então nós vamos utilizar, eu vou fazer com um compasso, você pode usar com o transferidor, que é medir cada ângulo desse aqui, ver quanto que é e traça uma linha passando pelo ponto que refere-se à metade do ângulo, dividir o ângulo em duas partes iguais. Eu vou orientar vocês com o compasso, que é para você já ir se habituando a essa ideia, tá bom? Então, compasso, você vai pegar a ponta seca e fazer uma abertura entre os dois aqui, uma abertura convencional, não muito grande, não muito pequena, tá bom? Então, essa abertura convencional, você vai deixar uma abertura arbitrária, você vai pegar a ponta seca e vai botar no vértice no qual você quer traçar essa mediatriz. Então, vou começar pelo ponto A, vou fazer um arco mais ou menos assim, ó. Vou fazer um pouquinho menor para não atrapalhar o próximo desenho, fazer um pouquinho menor. E você faz um arco assim, ó. Tá? Fez um arco desse tipo, você pode manter a abertura se você quiser, desde que você consiga perceber que essa abertura está maior do que a metade aqui desse arco, né? Se tiver um pouquinho menor, você tem que fazer outro, dependendo do ângulo vai ser menor. E aí você vai fazer um segundo arco aqui, ó. Você vai fazer um arco aqui e o outro arco aqui embaixo, ó. Agora, esse segundo arco, a ponta seca do compasso não pode mudar, tá bom? Tem que permanecer na mesma medida. E aí você obteve esse pontinho aqui, vou botar de caneta vermelha aqui. Você obteve esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aí você vai pegar a sua régua e você vai traçar passando por esse ponto. Vamos fazer logo esse procedimento nos ângulos todos. Então vamos pegar aqui, ó, faz uma abertura e faz o arco aqui, ó. Feito isso aqui, com a mesma abertura, você não precisa mexer, desde que esteja firme, não aumente nem diminui ela. Você vai no ponto de encontro aqui, ó. Ponto do arco com o lado, igual você foi lá. Ponta seca no ponto de encontro do arco com o lado e faz uma marcaçãozinha aqui. Do outro lado também você faz a mesma coisa aqui, ó. Tá? Vai no outro vértice, no vértice C, e faz a mesma coisa, ó. Você faz aqui, ó. Fez o arco, aí faz isso aqui, ó. Assim e assim, ó. Vendo? Fez os três marcações como eu te falei. Primeiro abra, faça um arco concêntrico no vértice, depois vai com essa ponta de encontro do arco com o lado do triângulo e faz os dois arcos seguintes. Vou guardar um pouco aqui o meu compasso, mas antes eu vou fechar aqui o pincel para não secar. E nós vamos então partir agora para desenhar as bissetrizes. Lembrando que a bissetriz, a definição de bissetriz é um segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, você vai traçar aqui, ó, tá bom? Então, esse você vai traçar aqui, pode interceptar o outro lado, se você quiser, não tem problema, ó, intercepta o outro lado aqui. Fez a primeira bissetriz, vamos fazer a segunda. Essa bissetriz que eu acabei de traçar é a bissetriz relativa ao ponto A. Agora, eu estou fazendo a bissetriz relativa ao ponto B. Olha aí, ó, relativa ao ponto B. E vou fazer agora a bissetriz relativa ao ponto C. Olha o que vai acontecer agora aqui de interessante. Se esse ponto estiver feito, colocado exatamente como foi orientado, você vai ter aqui, ó, você vai ter esse segmento passando por esses pontos, ó, do vértice, vai passar no vértice, no ponto de encontro aqui dos dois arcos e no ponto de encontro das duas bissetrizes. Porque isso sempre vai acontecer no triângulo. Olha aí, ó, os três se cruzam no mesmo lugar. Os três se cruzam no mesmo lugar, que é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho, ele é, a maioria das vezes, no encontro das bissetrizes, ele é determinado com o ponto I. O ponto I aqui, ó, ponto I. Por que ponto I? Porque ele é chamado do ponto de incentro, tá? Incentro do triângulo, né? É o incentro, é o ponto de encontro das mediatrizes, aonde as mediatrizes se interceptam nesse pontinho I, chamado de incentro. Ele é chamado de incentro porque ele vai ser um centro da circunferência. Com licença novamente aqui no compasso. Se você observar, fazendo a abertura aqui equivalente a esse ponto aqui até a menor distância em relação ao lado,
ó, em relação ao lado, ele vai tocar nesse lado, vai tocar naquele lado lá, e vai, adivinha, vai tocar no lado de baixo também, e vai formar uma circunferência que toca nos 3 lados. Por isso que ele é chamado de incentro do triângulo, tá? Esse arco aí não é obrigatório você fazer na atividade, tá? Não tem obrigação ainda, mas é para você interagir na frente, você saber que tem que fazer isso aqui. Então, o ponto de encontro das 3 mediatrizes é chamado de incentro e ele é o centro da circunferência inscrita. Essa circunferência, ela é inscrita. Professor, o que é inscrita? Inscrita significa por dentro do triângulo. Por dentro do triângulo. Ela está desenhada internamente ao triângulo, tocando apenas nesses pontos aqui, ó. Nesses pontinhos aqui, tá? Então, qualquer distância desse ponto aqui até o ponto I, ponto de encontro até o ponto I, são as mesmas, porque se trata de uma circunferência, e o raio da circunferência é igual, né, de qualquer ponto do centro até a extremidade dessa circunferência. Beleza? Vamos então para a 6ª questão. Na 6ª questão, nós temos lá para traçar as medianas. Pessoal, a mediana, eu vou aconselhar você a usar a régua, mas dá para usar também o compasso, tá? Vamos usar a régua para fazer as medidas desses segmentos na mediana. Depois eu faço utilizando o compasso numa próxima oportunidade. Deixa eu guardar o meu compasso aqui. Vamos então fazer as medianas. Fazer a mediana ali, você vai medir um segmento, tá? Vou medir os 3 logo. Sempre começa do 0, que você sabe disso, e vai até o ponto aonde a mediana termina. Então, o segmento, esse lado aqui, ele vai do 0 ao 25, então é 12,5, vou marcar esse ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto médio C, que é referente ao vértice C, o vértice oposto. Vamos traçar então a mediana, o ponto médio aqui, marcar o ponto médio do segmento BC. Com licença, vou ficar um pouco na frente só para eu poder alinhar, já que eu 42 centímetros. Então, você vai no ponto 21 e marca aqui. Talvez no triângulo, aí no caderno de vocês, esteja um pouco menor as medidas, né? Você verifica aí. Então, ponto médio em relação ao vértice A. E aí, você vai agora verificar o vértice AC, o lado AC. Então, o lado AC, você vai alinhar lá com os lados. Deu 43, 43 dividido por 2 vai dar 21,5. Então, 21,5 está aqui, ó. E aqui está o ponto médio em relação ao vértice B. E agora, o que você vai fazer? Você vai traçar as medianas desses segmentos. E a mediana, por incrível que pareça, ela vai se cruzar também em um único ponto, assim como aconteceu com a bissetriz. E aí, esse ponto vai ser chamado de com outra característica. Então, nós vamos lá. Traçando a mediana, você vai pegar do vértice do triângulo até o ponto médio em relação ao vértice A e vai fazer isso. Ó. Ligou lá, você vai fazer a segunda mediana, que é do ponto B até o vértice lá que você quer traçar. Ó. Então, você vai traçar aqui e você vai para o segundo vértice, que é esse aqui, ó, do vértice B, do ponto MC, que é o ponto médio em relação ao vértice C, e vai traçar. Olha que interessante, ó, sem esforço nenhum. Elas se cruzam no mesmo ponto. Sempre, 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 sempre. Os elementos notáveis do triângulo, os 4 que a gente trabalhou, bissetriz, mediana, mediatriz e a altura, se encontram sempre no mesmo ponto. No caso aqui, ela se encontrou sempre nesse mesmo ponto aqui, ó. E esse ponto é um ponto chamado de ponto G, tá? Ponto G. Não é porque ele é geocêntrico, não. Um ponto G, chamado de baricentro. Esse ponto G é o baricentro. Vou botar aqui o ponto G de baricentro. Baricentro. Esse ponto G é o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? Se você pegar um triângulo aí construído com qualquer tipo de material e você conseguir ligar isso aqui nesses pontos com outro material que dê para você fixar ele, você pode botar esse ponto bem numa superfície pontiaguda e soltar que ele está em equilíbrio. Esse é o centro de força, tá? Aqui está o centro de força do triângulo, é chamado de baricentro. Aí entra aquelas questões que a gente trabalhou, né? Essa distância é a metade dessa, essa distância é a metade dessa. E aí você lembra também que quando se tem o ponto médio, além dessa característica de que do A até G é o dobro de G até M, daqui para cá, por exemplo, aqui, ó, essa distância sendo Azinho,
Azinho, aqui também azinho, ou seja, daqui para cá tem um dobro dessa distância. Aí você lembra também que esse segmento aqui, ó, chamado de base média em relação ao lado AC, esse aqui é chamado de base média em relação ao lado BC, e esse aqui é base média em relação ao lado BC, tá? Isso aqui é base média em relação ao lado AC, base média em relação ao lado BC, base média em relação ao lado AB, beleza? Então, essas duas características são da bissetriz, se encontra em um único ponto chamado de incentro e as medianas em um único ponto chamado de baricentro. Vamos fazer agora a mediatriz dos segmentos, tá bom? De um triângulo. Já volto com mais uma questão no quadro pronta para você, para a gente resolver junto. Mais uma questão no quadro, agora a questão 7ª, tá? A 7ª questão, página 47, vamos traçar as mediatrizes desse triângulo. A mediatriz tem o mesmo procedimento inicial da mediana, em que você traça aí o ponto médio, encontra o ponto médio de cada lado do triângulo. Então, vamos descobrir o ponto médio de cada um dos lados e chamar eles de uma letra que você quiser aí, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que você faz, eu vou fazer o ponto médio utilizando o compasso, tá? Vou fazer o compasso utilizando para vocês, que na questão anterior, eu fiz utilizando a régua. Vou fazer utilizando o compasso agora para você ficar melhor em relação a isso. Então, faz uma abertura. Pessoal, a abertura também é convencional. Por exemplo, quero encontrar o ponto médio de BC. Então, você vai fazer isso. Ó. Você vai fazer uma abertura no teu compasso, de modo que ele passe da metade desse segmento. A olho nu você consegue perceber isso. E aí você deixa lá reguladozinho o seu compasso, tira a tampa da caneta e você vai fazer aqui, ó. Observe que está passando um pouco da metade. Você faz um arco abaixo do segmento e acima do segmento. Tá? Não importa se vai tocar o lado ou não. Passando para o outro lado, você vai fazer a mesma abertura sem mudar também do outro lado. Ó. Você faz aqui, ó. Um aqui e a outra aqui. O que nos interessa é só esse ponto de encontro aqui, ó. Aonde as duas se encontraram aqui, os dois arcos se cruzaram aqui. E aí você vai pegar a sua régua, tá? E você vai fazer um traço ali, tá bom? Vou guardar o meu compasso aqui, para já a gente usar a régua agora para fazer o traço ali, beleza? Fecha aqui para não secar, porque esse negócio quando seca não fica legal. Deixa eu botar aqui, com licença, vamos para o próximo passo, que é usar a régua para encontrar o ponto médio. Para encontrar o ponto médio feito esses dois arcos, você vai alinhar aqui, ó. Você vai segurar aqui, de modo que aqui, ó, fique alinhadinho aqui, ó. Tá vendo? Alinhou aqui, agora você vai alinhar lá em cima também, ó. Tá vendo? Alinhou tudo, os dois tem que estar alinhados, os dois, ó. E aí você vai marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu acabei de encontrar aqui é o ponto médio. Vou chamar de MA, porque é o médio em relação ao vértice A, tá? Vamos continuar com a régua para ficar mais fácil para facilitar a nossa vida. Você vai medir aqui, vai encontrar o ponto médio, deu 32, então vamos no 16. Vamos no outro segmento lá, que você vai colocar a régua e vai verificar o tamanho. Então, 0 lá no C, no meu caso, deu 52 centímetros, vamos pegar 26. No triângulo de vocês vai dar medidas menores, tá bom? Dá medidas menores. Deixa eu verificar, eu estou achando muito longo. 52, 26, tá certo. 26 mais 26, 52. Marquei os pontos. Aqui tem um ponto que eu vou chamar de MC, que é referente àquele lado, né? M maiúsculo, tá, tio? Não é M minúsculo não. M minúsculo não pode ser ponto. E aqui eu vou chamar de MB, que é o contrário desse aqui. E aí, presta atenção agora. Agora você vai traçar retas perpendiculares nesse ponto. Eu vou utilizar o esquadro para ficar mais fácil. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o teu esquadro, vai alinhar aqui, ó. Você vai alinhar ele aqui, ó. Alinhou aqui a lateral de forma 90 graus e você vai traçar esse segmento aqui, ó. Tá bom? Traçou esse segmento ali. E aí, esse ângulo aqui é de 90 graus no ponto médio. Vai para o próximo, tá? Até elas... Posso traçar até onde elas se cruzarem, não tem nada não. Aí você vem aqui, ó. Alinhou também. Fez o arco aqui, ó. Fez o segmento aqui. Então, aqui nós temos a segunda mediatriz, né? 90 graus no ponto médio. E vamos para a segunda mediatriz, que é essa aqui, ó. Ela tem que se cruzar no mesmo ponto que você fez o anterior, tá bom?
tem que se cruzarem aqui, ó. Tem que se cruzarem aqui. Então, alinhou, traçou 90 graus aqui, ó. E aí, elas se encontram nesse mesmo ponto aqui, tá bom? Esse mesmo ponto. Esse ponto de encontro das mediatriz é chamado de ponto C, tá? Ponto C, chamado de circuncêntrico. Circuncentro, tá? Circuncentro. Circuncentro porque ele é o ponto do círculo que vai tornar esse triângulo dentro da circunferência. O arco da circunferência, que tem um centro em O, vai tocar nesse vértice, naquele e naquele outro. Vamos verificar se de fato isso acontece, tá? Ele vai ser o centro da circunferência que está circunscrita, ou seja, está em contorno do triângulo. Circunscrito significa estar por fora. Então, vamos verificar o que acontece aqui, ó. Você vai abrir o teu compasso, vou tirar aqui. Você vai abrir o teu compasso seguinte, ó, desse ponto até qualquer vértice, ó, até esse vértice A. Observe que ele vai também tocar no vértice C e observe que ele também vai tocar no vértice B. E aí eu vou fazer o triângulo assim, ó. Deixa eu centralizar aqui e não posso deixar o meu compasso. Gente, a importância do compasso estar regulado é essa. Você tem que deixar uma abertura de modo que ele não fique folgando, né, soltando igual aconteceu comigo aqui agora. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto, agora está regulado, ó. C, A, B, C, B, C, olha aí, ó. Então, vou começar daqui, facilitar mais o movimento. Tenho que fazer com bastante cuidado, sem deixar a ponta seca sair do lugar, porque senão meu desenho não fica correto. Olha lá, ó, tocando em todos os vértices, como eu havia dito para vocês, ele vai tocar em todos eles. Vendo? Tocou no vértice A, tocou no vértice B e tocou no vértice C. Então, esse ponto de encontro das mediatriz, se você quiser traçar um triângulo que ele passe nos 3 pontos da circunferência, de modo que o triângulo ABC agora é inscrito, o inscrito está dentro, e a circunferência que está por fora é chamada de circunscrita, tocando nos 3 vértices do triângulo, tá bom? Então, esse aqui é o ponto circuncentro da circunferência, que é o encontro das mediatriz, beleza? Espero que tenha ficado alguma coisa aí no teu tico-teco. Essas propriedades dessas mediatrizes a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá? Que é o próximo assunto que a gente vai trabalhar, onde a gente vai trabalhar pontos notáveis, tá bom? Por enquanto eu vou ficar só nesse desenho básico mesmo dos elementos notáveis, beleza? Então a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Aquele abraço e fui! Tchau!